Qual fórmula para compreender a palavra de Deus ao estudá-la? Nossas atitudes para com as Escrituras Sagradas. Oremos ao Pai Celeste a dar-nos o verdadeiro professor. Que o inimigo das almas não seja o nosso professor. Sem oração, quem será o inimigo das almas, o professor. Este rejeitemos. A fim de compreender, necessitamos de um verdadeiro professor. Então roguemos ao Pai por este verdadeiro. Em nome em Cristo Jesus, Pai eterno, grandioso Deus, a Ti toda a honra, glória, poder, adoração, louvor e majestade. Conceda a cada um de nós a pessoa divina do Espírito Santo de Deus a ensinar a palavra sagrada, a revelá-la, a dar-nos a compreender o que é espiritual, divino, eternal, com a finalidade que na particularidade possamos praticar em nossa vida. E antes disso, primeiramente, perdoe os pecados que fazem separação entre nós e Ti. Pedimos a Ti em nome de Cristo, ou seja, no caráter de Cristo Jesus, Salvador nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, qual fórmula para compreender a palavra de Deus ao estudá-la? 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 registra: Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando, ou seja, compreendendo verdades espirituais para os que são espirituais. Isaías capítulo 28, verso 10 registra: Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, compreender as sagradas letras requer primeiramente rogar ao Pai Celeste, conceder a Ti a pessoa divina do Espírito Santo para ensinar e revelar os registros sagrados, em nome e em Cristo Jesus. Ou seja, no caráter de Cristo precisamos estar conectos para que possamos compreender a palavra sagrada. Porque urgente, ou seja, obrigatório, é receber do Pai Celeste a mente de Cristo para compreender os livros bíblicos sagrados, por meio único do Espírito Santo de Deus, para pesquisar e extrair comprovações de fatos nestes registros. Compreender os fatos bíblicos sagrados requer a fé de Jesus, ou seja, para compreender fatos bíblicos sagrados nunca requererá a fé em Jesus, pois a fé em Jesus até o diabo possui. Mas compreender os fatos bíblicos sagrados requer a fé de Jesus. É a fé que nós obtemos de Cristo Jesus. Esta é a fé que nós necessitamos ter, a fim de construir fé eterna, segura, inabalável, para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Por meio do compreender o que o Espírito Santo declara e revela quanto ao caráter fiel ou infiel particular pertencente a cada uma das 7 fases da Igreja de Cristo, registradas nas 7 cartas ali para as igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Meu irmão, minha irmã, em nome e em Cristo Jesus, somente o eterno Deus é digno de toda honra, glória, poder, adoração, louvor e majestade. E a fórmula para compreender a palavra de Deus ao estudá-la registra exatamente que vem por meio do ensino divino espiritual. A pessoa divina do Espírito Santo de Deus irá conceder a ti o Espírito Santo de Deus. Espírito é a mesma coisa que caráter, santo é a mesma coisa que puro. Então, Espírito Santo de Deus significa caráter puro de Deus. A terceira pessoa da Trindade concederá a ti o caráter puro de Deus, pois só assim poderás compreender o que é espiritual. E para estudarmos a palavra de Deus é um pouco aqui e um pouco ali. Devemos nós, ali, vasculhar na palavra sagrada. Em 66 livros canônicos, comprovar aquilo que em um livro diz, comprovar em outro, no mínimo 2 e até no máximo 3 vezes, para formarmos uma doutrina. Assim, então, é a fórmula para compreender a palavra de Deus ao estudá-la. Toda honra, glória, poder, adoração, louvor e majestade ao eterno Deus. Em nós não existe exaltação nenhuma. Rodrigo Andrade, um feliz dia, na presença do eterno Deus. Amém.